Preste muita atenção nessa história que eu vou te contar. Vira e mexe, quando nós temos comemorações típicas, como da Páscoa, nós recebemos mensagens no WhatsApp dessas comemorações e até algumas histórias que, quando você lê, parece até bonita, parece até ter algum significado. Mas será que o que as pessoas compartilham no WhatsApp é verdade? Olha só, eu recebi essa mensagem, aqui ó, eu recebi essa mensagem do lenço dobrado. Do lenço dobrado. Você já ouviu falar do lenço dobrado que estava no túmulo de Jesus? Que Jesus deixou o lenço de uma forma que iria significar que ele voltaria, porque segundo essa mensagem aqui, segundo a mensagem, eu vou até ler a mensagem que eu recebi, olha só. Para poder entender o significado do lenço dobrado, se faz necessário que entendamos um pouco acerca a respeito da tradição hebraica daquela época. Será que é verdade? Você viu no título aí. Nunca mais repita essa história do lenço dobrado. E em base do quê? É você que está falando, professor Renato? Não, não sou eu que estou falando. Eu vou falar uma experiência que eu passei em Jerusalém quando um grupo de cristãos americanos perguntaram a um rabino judeu ortodoxo acerca do lenço. Então eu vou te falar essa história. Se você não está familiarizado com essa história, se você ouviu falar, comente aqui embaixo. Professor, eu ouvi falar acerca do lenço dobrado. Isso me ajuda, você comentando aqui. Aproveite e já deixe o seu ahavte aqui nesse vídeo, o seu like nesse vídeo, ok? Muito obrigado por me acompanhar. Olha só, essa história está registrada no livro de João, capítulo 20, versículo 7. E nós temos alguns problemas aqui, preste muita atenção. Alguns dizem... eu peguei duas traduções aqui. Eu peguei a tradução Almeida Corrigida e Fiel e eu peguei a tradução católica. Alguns dizem lenço, outros dizem pano, outros dizem sudário. Que foi o que envolveu Jesus no seu túmulo. Aí quando Simão Pedro chega e vê os lençóis do sepulcro no chão, eu vou ler o versículo 7. O versículo 6 e 7, olha só. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Tá? Algumas outras traduções não diz enrolado e diz dobrado. Por isso que é lenço dobrado ou lenço enrolado. A história está muito estranha. Está muito estranha. Bom, vou contar do que aconteceu em Jerusalém. Preste atenção. Eu estava em um seminário em Jerusalém com um grupo de cristãos americanos e lá estava um rabino. E eu me lembro muito bem, eu não preciso mentir aqui, Deus é minha testemunha, que um dos viajantes, um dos seminaristas perguntou exatamente isso acerca do lenço dobrado para o rabino. Ele deu uma breve explicação e falou assim, é verdade isso? Sabe o que o rabino respondeu? Ele falou assim, não tenho conhecimento disso. Aparentemente, essa história do lenço dobrado consta referências facebookianas. A fonte dessa história, segundo a tradição judaica, como eles dizem, as fontes são facebookianas, são googlianas. Gente, pelo que eu ouvi de um judeu, e tradição é algo que o judeu realmente guarda. Tradição é algo realmente que um judeu respeita. Pelo que eu ouvi ali em Jerusalém, o rabino falou, não tenho conhecimento disso. Mas é óbvio,
sabe aquela expressão enfeitar o pavão? É esse caso aqui. Gente, não, segundo a tradição judaica milenar, ortodoxa, não existia nenhum tipo de maneira com que o judeu de 2000 anos atrás dobrasse um guardanapo, alguns falam até guardanapo. A história aqui ela tá bem confusa, porque aqui nós temos lençóis envoltos de uma pessoa que faleceu, no caso Jesus. Lençóis aqui, numa das traduções fala enrolado, colocado à parte. Algumas traduções dizem dobrado, por isso que surgiu essa questão do lenço dobrado, que a forma com que o judeu dobrava o lenço significaria que ele voltaria. Gente, isso é uma inverdade, isso não consta na tradição judaica. E vira e mexe, eu recebo perguntas acerca deste lenço dobrado. Eu já tinha feito um vídeo no canal há um tempo atrás, há um ano atrás, falando da exploração emocional de Israel. Exatamente. E hoje, como nós estamos na época de Páscoa, na época da Páscoa, na época de Pessah, para os judeus que comemora a saída, a libertação dos filhos de Israel do Egito, esse é o significado da Páscoa, passagem, já fiz uma aula sobre isso aqui no canal. E para os cristãos, a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso que essa história consta justamente em Pessah. Essa história bomba todos os anos, a história do lenço dobrado. Por isso que eu já coloquei no título. Não diga mais, nunca diga mais isso, que segundo a tradição judaica, porque isso é uma inverdade. Não procede segundo a tradição judaica milenar. Este é um vídeo de informação para você, então você precisa compartilhar este vídeo aqui. Eu assisti alguns vídeos aqui no YouTube. Algumas pessoas sérias que conhecem tradição judaica também corroboram com esse pensamento. Dizem que a fonte dessa história é facebookiana. Sabe aquela mentira contada várias e várias e várias vezes se torna uma verdade? Mas não, isso não acontece. Uma mentira contada várias e várias e várias e várias vezes é só mais uma mentira contada várias e várias e várias vezes. Uma mentira contada várias vezes não se torna verdade. Isso não é verdade. Então, um vídeo específico de esclarecimento para você aqui no canal Renato Santos. Então eu preciso que você compartilhe esse vídeo, porque realmente não consta aqui no caso esta história que quando você lê, você fala, nossa, mas que história bonita, meu Deus do céu, olha que tradição bonita. E pessoas se aproveitam desta ignorância, e entenda a ignorância no sentido de não saber. Então as pessoas se aproveitam dessa ignorância de algumas pessoas da cultura judaica para florear o pavão, para enfeitar o pavão. A história bíblica não precisa disso. Deus não precisa de uma ajudinha de histórias, um lenço dobrado. A história é bonita, assim, eu confesso. Jesus dobrou o lenço lá, falando assim, olha, eu vou voltar. Mas isso não procede, isso não consta. E muito importante, isso serve para tudo na vida. Antes de compartilhar qualquer coisa, nós precisamos saber se é verdade, se isso procede, se isso realmente consta na história da informação, tá? Então realmente, por isso que eu sempre gosto de falar fontes aqui, de onde eu tiro essas informações. As informações que eu tiro sempre do judaísmo ortodoxo, que foi onde eu aprendi a maioria das coisas que eu sei relacionado a Israel e à cultura judaica, ok? Então este é um esclarecimento, um vídeo de esclarecimento. Compartilhe esse vídeo,
bastante para que as pessoas possam saber nesta Páscoa e nas demais acerca do lenço dobrado. Fique na paz, shalom, shalom lehitraot, que significa shalom, shalom e até breve, tchau, tchau.